Steve Krug, o mestre da simplicidade em design. Steve Krug é o autor do renomado livro Não Me Faça Pensar, uma obra que se tornou referência na área de usabilidade e experiência do usuário, UX. Sua abordagem simples e direta, focada em criar interfaces intuitivas e fáceis de usar, revolucionou a forma como pensamos sobre o design digital. Quem é Steve Krug? Krug é um consultor de usabilidade com vasta experiência, tendo trabalhado nesse campo desde os primórdios da internet. Sua expertise o levou a escrever Não Me Faça Pensar, um livro que, apesar de ter sido publicado há alguns anos, continua atual e relevante. Vamos conhecer os conceitos deste livro incrível. UX, uma experiência do usuário memorável. UX é a sigla para User Experience, ou experiência do usuário em português. Esse conceito se refere à forma como um usuário interage com o produto, serviço ou sistema e como essa interação o faz sentir. Em outras palavras, o UX busca criar experiências que sejam intuitivas, agradáveis e eficientes para o usuário. O que significa ter uma boa UX? Uma boa experiência do usuário vai além de apenas criar um produto que funcione. Ela envolve facilidade de uso. O produto deve ser intuitivo e fácil de navegar, sem exigir que o usuário tenha conhecimentos técnicos. Design intuitivo. A interface deve ser clara, organizada e visualmente agradável, guiando o usuário de forma natural. Satisfação do usuário. O produto deve atender às necessidades e expectativas do usuário, proporcionando uma experiência satisfatória. Eficiência. O produto deve permitir que o usuário realize suas tarefas de forma rápida e eficiente. Acessibilidade. O produto deve ser acessível a todos os usuários, independentemente de suas habilidades ou limitações. Por que a UX é importante? Fidelização do cliente. Uma boa experiência do usuário aumenta a satisfação e fidelidade dos clientes, tornando-os mais propensos a recomendar o produto para outras pessoas. Redução de custos. Um produto com boa UX tende a ter menos problemas e a exigir menos suporte técnico, reduzindo custos para a empresa. Aumento da competitividade. Em um mercado cada vez mais competitivo, a experiência do usuário se torna um diferencial importante para as empresas. Exemplos de boa UX. Um aplicativo de celular que é fácil de usar e encontra rapidamente as informações que você precisa. Um site de e-commerce com navegação intuitiva e um processo de compra simples. Um software que se adapta às suas necessidades e oferece sugestões personalizadas. O autor de Não Me Faça Pensar, Steve Krug, tem como objetivo principal transmitir aos leitores a importância de criar interfaces digitais intuitivas e fáceis de usar. Ele busca que as pessoas compreendam que um bom design não é apenas esteticamente agradável, mas também funcional e eficiente. A mensagem central do livro é: simplicidade é a chave. Krug defende que a interface de um produto digital deve ser o mais simples possível, evitando distrações e informações desnecessárias. O usuário não deve precisar pensar muito para entender como usar o produto. O usuário sempre tem razão. É fundamental colocar o usuário no centro do processo de design. As necessidades e expectativas do usuário devem guiar todas as decisões. Testes de usabilidade são essenciais. Realizar testes com usuários reais é a melhor forma de identificar e corrigir problemas de usabilidade. Em resumo, o autor quer que os leitores entendam que um bom design é invisível. Quando um design é bem feito, o usuário nem percebe que está interagindo com ele. O objetivo principal é facilitar a vida do usuário. O design deve estar a serviço do usuário, não o contrário. A experiência do usuário é fundamental para o sucesso de um produto. Um produto com boa UX tem mais chances de ser utilizado e recomendado. Ao ler Não Me Faça Pensar, o leitor aprenderá a avaliar a usabilidade de um produto digital, identificar os pontos fortes e fracos de uma interface, criar interfaces mais intuitivas, aplicar os princípios de usabilidade em seus próprios projetos, realizar testes de usabilidade, coletar dados e insights valiosos para melhorar a experiência do usuário. Em suma, o objetivo de Steve Krug é inspirar os leitores a criarem produtos digitais que sejam verdadeiramente úteis e agradáveis de usar. Imagine o seguinte cenário. Você está trabalhando no desenvolvimento de um aplicativo de realidade aumentada, AR, para auxiliar na montagem de móveis. A ideia é que o usuário, ao apontar o celular para uma peça de móvel desmontada, veja instruções 3D sobre como encaixar cada parte. Interface limpa e intuitiva. A interface do aplicativo deve ser o mais simples possível, com botões e comandos claros e diretos. Instruções concisas. As instruções em 3D devem ser concisas e fáceis de entender,
evitando jargões técnicos e informações desnecessárias. Cores e contrastes. A escolha das cores e contrastes deve facilitar a diferenciação entre as diferentes partes da peça e as instruções. Intuitividade. Gestos naturais. A interação com o aplicativo deve ser intuitiva, utilizando gestos naturais como tocar, arrastar e deslizar. Feedback visual. O aplicativo deve fornecer feedback visual claro para cada ação do usuário, como a seleção de uma peça ou a confirmação. Carregamento rápido. O aplicativo deve carregar rapidamente as instruções, evitando que o usuário precise esperar muito tempo. Usuários reais. Testar o aplicativo com pessoas que nunca montaram móveis antes permitirá identificar possíveis dificuldades e ajustar o design. Feedback constante. Coletar o feedback dos usuários e realizar ajustes contínuos no aplicativo. Como as tecnologias emergentes. Realidade aumentada. A RAR permite visualizar as instruções diretamente sobre a peça real, tornando a montagem mais intuitiva e visual. Inteligência artificial. Inteligência artificial. A inteligência artificial pode ser utilizada para reconhecer automaticamente as peças e fornecer instruções personalizadas para cada usuário. Aprendizado de máquina. O aplicativo pode aprender com as interações dos usuários e ajustar as instruções para futuras utilizações, tornando a experiência cada vez mais personalizada. Ao aplicar os conceitos de UX em um projeto de realidade aumentada para montagem de móveis, o objetivo é criar um aplicativo que seja fácil de usar, intuitivo e que realmente auxilie o usuário a completar a tarefa de forma eficiente. A combinação de tecnologias emergentes e os princípios de UX resulta em uma experiência de usuário mais rica e satisfatória. Aplicativos de saúde. Utilizar a realidade virtual para simular terapias e ajudar pacientes a superar medos e fobias. E-commerce. Criar experiências de compra imersivas utilizando realidade virtual e aumentada. Educação. Desenvolver jogos educativos que utilizem a gamificação para tornar o aprendizado mais divertido e engajador. E aí, curtiu esse episódio sobre o conteúdo deste livro? Se inscreva no nosso canal, Inteligência Quase Artificial, para não perder nenhum dos próximos livros. A gente se encontra na próxima semana com mais novidades sobre assuntos relacionados ao nosso autodesenvolvimento. Até a próxima!